Fala galerinha, tudo tranquilo? Comigo tá tudo hiper na paz. A gente está aqui então para o segundo vídeo do canal História Sem Atraso. Novamente o assunto é Revolução Russa, mas hoje mais especificamente iremos falar então sobre o processo revolucionário e os seus reflexos. Para quem já está inscrito no canal, tranquilo, segue olhando o vídeo. Quem não se inscreveu ainda, aproveita, já vai ali e se inscreve. Aproveita também para clicar no sininho ali e receber notificações a cada novo vídeo. Como vocês podem ver, hoje a iluminação já está um pouquinho melhor, já está um pouquinho mais organizada, a gente está recebendo sugestões e tentando melhorar a cada vídeo. Ok? Vamos ao conteúdo então. Então, vamos ao processo revolucionário, né? A Rússia, lá em 1914, ela vai entrar na Primeira Guerra, juntamente com os países da Tríplice Entente, por interesses imperialistas, mesmo a gente já tendo falado no vídeo anterior, ela não estando preparada para participar dessa corrida imperialista, ela vai entrar por esse motivo. E o governo cesarista ele não vai preparar o país para esse conflito. Tanto que durante o período que a Rússia estiver participando da guerra, vai faltar suprimentos, munições, remédios para os soldados russos. Isso vai também fazer com que aumente ainda mais a crise interna que já acontecia na Rússia desde lá de 1905. Isso vai então intensificar essa crise, fazendo com que as massas populares novamente vão às ruas manifestar sua insatisfação contra esse governo cesarista. Ao contrário do que aconteceu lá em 1905, quando Cesar deu a ordem para que as tropas, para suas tropas fiéis atirassem contra os manifestantes, dessa vez essas mesmas tropas vão contrariar as ordens deles e não vão atirar nos manifestantes, bem pelo contrário, eles vão aderir às manifestações também, fazendo com que o Cesar ele não veja uma forma de conter os manifestantes e com isso ele acabe abdicando do seu cargo. É como se hoje, por exemplo, a gente tivesse manifestações populares no Brasil e o presidente simplesmente renunciasse ao seu cargo por não conseguir contê-las. Com isso, então, a gente vai ter então a derrubada do regime cesarista em 1917. Esse episódio ele vai ficar conhecido como a Revolução de Fevereiro de 1917 ou Revolução de Março, já que o calendário russo também era diferente do calendário do resto do mundo. E além disso, também a gente pode conhecer como Revolução Branca. Por quê? Porque teve uma grande participação dos mencheviques, mas o socialismo ele não foi implantado. Aproveitando esse vazio do cargo, quem vai tomar o poder vai ser os cadetes, de forma provisória, através do seu grande líder no momento, Kerensky. Ok? Até aí entendido? Então, o governo provisório ele vai durar até outubro de 1917. Por que vai durar tão pouco? Porque esse governo ele vai tomar algumas medidas que são importantes para a gente entender o porquê da pouca durabilidade do governo provisório dos cadetes. Entre essas medidas estão quais? A liberdade de opinião e de expressão e pensamento da população, ou seja, isso facilita para quem era opositor ao governo criticar abertamente os seus governantes. Tá? Eles vão fazer a manutenção da Rússia na Primeira Guerra. Lembrando que a participação da Rússia na Primeira Guerra foi uma das principais causas para a insatisfação popular contra o governo cesarista. Mesmo assim, eles vão continuar na guerra, vão manter a Rússia na guerra, o que vai aumentar ainda mais a insatisfação popular. Mas uma coisa chave das medidas tomadas por eles é a concessão da anistia a presos e exilados políticos que haviam sido presos ou fugido do país após os eventos de 1905. Principalmente os bolcheviques. Então Lenin retorna ao país, e grande parte dos bolcheviques, e já no seu retorno Lenin vai lançar as teses de abril. Essas teses seriam ideias defendidas pelos bolcheviques e que iam totalmente aos interesses populares. Por exemplo, entre essas teses, terra, pão e paz. Ou seja, terra, porque a maior parte das terras pertencia à burguesia russa, pão, porque a população russa passava fome, e paz, porque a Rússia estava na guerra. Então, em encontro ao que a população queria naquele momento. Outra coisa, todo o poder aos sovietes. Lembrando, quem são os sovietes? São organizações que eram compostas por soldados, camponeses e operários. Então, o poder iria para a mão deles, segundo as ideias dos bolcheviques, o que é total encontro ao que a população queria.
Então, através do apoio popular, os bolcheviques eles vão articular a derrubada desse governo provisório, o que vai acontecer lá em outubro de 1917. E durante a dita Revolução de 1917, os bolcheviques, apoiados pela população, eles vão derrubar esse governo provisório através da luta armada. E esse poder, então, ele vai ser entregue a uma organização que era liderada, um órgão que era liderado por Lenin, que era os Comissários do Povo. E as primeiras medidas tomadas, então, por esse líder vai ser a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial através da assinatura do Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Acho que é assim, mais ou menos isso, tá? E a perda, com isso, na realidade, eles vão perder parte do seu território, vão concordar com a perca de parte do seu território para a Alemanha. Esse tratado vai ser assinado, então, entre Rússia e Alemanha. Até aqui tudo tranquilo, entendido? Vamos seguir adiante, então. Então, fora também a questão da retirada da Rússia da guerra, principalmente vai ser implantado o socialismo por Lenin. E a implantação desse socialismo na Rússia, ela vai acabar que não vai agradar a todas as classes sociais. O que vai fazer com que de 1818 a 1821 seja travada uma guerra civil, dividindo a Rússia assim, entre o Exército Vermelho, que era o exército revolucionário composto pelos bolcheviques, e o Exército Branco, que era o exército contra-revolucionário, que era composto pelos mencheviques, pela nobreza russa, pela burguesia, e tinha o apoio dos países, das potências capitalistas. Mesmo com esse apoio, que era um apoio limitado, já que essas potências capitalistas também recém tinham saído da Primeira Guerra, e também tinham medo que os seus soldados eles fossem iludidos, digamos assim, não iludidos, mas ficassem fascinados pelas ideias socialistas, vai ter um apoio limitado, então, ao Exército Branco. Fora isso, o Exército Vermelho vai adotar a estratégia do comunismo de guerra, que vai ser abolir os salários e confiscar a produção do país, que era antes distribuída a essa sua população, como forma de que, depois da guerra vocês vão ser recompensados por isso. Vai ser uma forma também de incentivar, então, os seus revolucionários a vencer essa guerra civil. A guerra civil, então, ela vai ser vencida pelos vermelhos e, após isso, a Rússia ela vai estar arrasada economicamente. E por isso Lenin vai implantar o NEP, que é uma nova política econômica. Essa nova política ela estabelecia algumas medidas. Entre essas medidas, o restabelecimento dos salários pagos pelo governo, a contratação de técnicos estrangeiros, já que a mão de obra russa não era tão qualificada neste período, e também ele vai permitir as empresas privadas. Opa, mas peraí, empresa privada não é algo que se permite dentro de um regime capitalista? Por que ele vai fazer isso dentro do regime socialista? Por quê? Porque o NEP tem como objetivo recuperar economicamente. Então ele queria atrair o investimento estrangeiro para recuperar a sua economia. Tanto que uma frase dele para justificar isso, que vai ficar bastante famosa, é preciso dar um passo para trás para dar dois para frente. E realmente, o objetivo de Lenin era recuperar a economia, e isso vai vir a acontecer. Esse líder estava certo em relação a isso. Porém, o mesmo não vai ver a consolidação da economia, a recuperação econômica sendo consolidada. Me enrolei um pouquinho agora aqui. Ele vai ver essa recuperação econômica sendo consolidada, porque ele vai vir a falecer em 1924 por causas naturais. Tá? Vamos adiante então. Vamos seguindo. Está tudo tranquilo? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta um pouquinho, dá uma olhada de novo, vamos seguindo com o conteúdo, ok? Antes de morrer, então, Lenin vai conseguir agregar diversas nações à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E quando ele morre, ele vai deixar esse poder em aberto. E então vai abrir também uma disputa por esse poder entre Stalin e Trotsky, que divergiam nas suas ideias. Enquanto Stalin, que era o secretário-geral do Partido Comunista, defendia primeiro a implantação do socialismo em apenas um país, ou seja, consolidá-lo primeiro na União Soviética, para depois espalhar para o resto do mundo, estudar essa possibilidade de espalhar para o resto do mundo, o Trotsky já pensava o contrário. Trotsky era o criador e comandante do Exército Vermelho, achava que não, que tinha que se implantar o socialismo imediatamente no restante do mundo. Porque se não se fizesse isso, se não se espalhasse o socialismo para o restante do mundo, as potências capitalistas elas iriam se unir
para acabar de vez com o socialismo. Tendo isso, levando esses fatos em consideração, Lenin vai acabar ganhando a disputa, porque a sua proposta em si, os seus ideais, representavam a paz para a população, enquanto os ideais do Trotsky representavam o quê? Guerra, porque eles teriam que entrar em conflitos para implantar o socialismo em diversas partes do mundo. Então Stalin acaba vencendo. E como meio de eliminar a resistência ao seu governo, ele vai primeiramente expulsar o Trotsky do partido, posteriormente do país, e em 1940 ele manda um agente da KGB, que é o Serviço Secreto Russo, ao México para assassinar o Trotsky. E, depois da sua vitória, como um todo, estará então introduzido na Rússia o período que vai ficar conhecido como stalinismo. E ele vai promover então a consolidação do regime socialista na União Soviética, porque antes tu tinha aquele misto de capitalismo e socialismo que foi implantado por Lenin como forma de recuperação econômica. A partir daqui então o socialismo estava consolidado na União Soviética. E para consolidar então esse socialismo, o Stalin ele vai implantar diversas metas a serem atingidas de 5 em 5 anos, que vão ficar conhecidas como os planos quinquenais. Isso vai representar um grande passo para que a Rússia se transforme numa potência socialista e tenha autoridade. Essas reformas, o que elas vão prever então? Primeiramente, a fundação da Gosplan e do Gosbank, a primeira que é o Ministério do Planejamento e a segunda, o Banco Central Russo. Isso fazendo com que a economia fique planificada, aumentando então o controle do governo sobre os meios de produção. A gente vai ter o fim dos kulaks, que eram os médios proprietários de terra. Essas terras vão ser apropriadas pelo governo e vão ser passar a produção também a ser responsabilidade do próprio governo. Com isso, a gente vai ter então a criação dos kolkhozes, que no caso são cooperativas de camponeses que vão receber sementes e ferramentas para produzir, e também do sovkhoze, que são fazendas estatais aonde os camponeses vão trabalhar para o governo em troca de salários. Também vai ser o desenvolvimento da indústria. A Rússia vai passar a investir fortemente na sua indústria em áreas de específico interesse para o governo, que é a siderúrgica, a bélica, petroquímica e a aeroespacial. A área do consumo não vai receber investimento, tanto que posteriormente, mais adiante, a Rússia vai passar por uma crise de abastecimento nessa área. Então, depois já que o socialismo estava concretizado na União Soviética, mesmo que o Stalin pregasse o isolacionismo pós-Segunda Guerra Mundial, a União Soviética vai conseguir expandir esse regime para diversos outros países e para outros continentes, fazendo que dê início ao que a gente conhece hoje como Guerra Fria, essa disputa por influência econômica e política entre Estados Unidos e União Soviética. Tá? Sendo assim, expandindo isso e tudo o que a gente vai ver posteriormente quando a gente falar de Guerra Fria aqui também, a gente vai ter essa disputa durante o período de pós-Segunda Guerra Mundial até 1991 com a desintegração da União Soviética. Ok? Então, durante esse período, Estados Unidos e União Soviética eles vão acabar influenciando em diversos acontecimentos no globo terrestre. Se a gente for analisar, por exemplo, a própria ditadura militar no Brasil, ela vai receber influência direta dos Estados Unidos, ok? Para a implantação do golpe civil-militar. Aqui no Brasil, de uma forma mais consistente, o socialismo soviético ele vai chegar a esses ideais em 1922, com a criação do Partido Comunista Brasileiro. Esse partido, logo depois da sua criação, já vai ser colocado na ilegalidade, mas mesmo assim não vai se enfraquecer. Ele vai começar a disputar lugar nos ideais dentro dos movimentos operários brasileiros. Ele vai ser mais atuante de uma forma mais concreta na década de 30, quando em 1935 vai ocorrer a chamada Intentona Comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes, e que vai ser sufocada pelo governo Getúlio Vargas, que vai se aproveitar disso para dar um golpe de Estado e implantar o Estado Novo. Mais adiante a gente vai falar mais especificamente desses acontecimentos. Eu espero que esse resumão sobre a Revolução Russa e os ideais dessa revolução tenham ajudado vocês. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa joinha ali embaixo. E abraço para todos vocês. Tamo junto!